invés de falar do bem-estar, a segurança que o Estado tem que dar para fornecer o medicamento, ou os medicamentos e tratamentos adequados. Então, na questão nas facetas, né, de preservação e proteção, a gente tem um grande problema de fornecimento de medicamentos adequados e tratamentos também oferecidos pelo Estado. Este problema gerou, já há muito tempo, e vem gerando até hoje, um grande número de ações judiciais em face do Estado, que é chamada judicialização da saúde. O que é isso? Como o cidadão não tem acesso ao medicamento que lhe é necessário, que lhe é receitado, e também muitas vezes não tem acesso ao tratamento médico adequado, acaba se entrando com ação judicial contra o Estado para ver assegurada esse tratamento ou fornecimento dos remédios. Então, tem um grande número de ações envolvendo essa questão de saúde, em razão da urgência e da necessidade, os juízes, inclusive, concedem as medidas em tutela de urgência. Lembram que a tutela de urgência que a gente viu lá em processo civil, que vocês viram lá em processo civil? O juiz recebe a petição inicial, preenchidos os requisitos da tutela de urgência, ele não precisa aguardar todo o trâmite do processo e a sentença lá na frente. Ele já dá de imediato. Então, ele recebe a petição inicial em tutela de urgência e já manda o Estado fornecer o medicamento, assegurar o tratamento adequado. Tá? Então, é muito comum nesse tipo de ação ter isso. O que acontece é que, muitas vezes, o medicamento também vem de fora e é caro. Nestes casos também, se entra com ação contra o Estado para que o Estado arque com as despesas, porque é dever do Estado, a saúde, e faça essa importação e o fornecimento do medicamento, tá? Então, é muito comum esse tipo de ação, com pedido de tutela de urgência e também aplicação da chamada astrente, né? Que é a multa diária. Ou seja, o Estado tem tantos dias para fornecer o medicamento ou assegurar o tratamento sob pena de multa diária, de R$500 por dia, R$1.000 por dia. O que a gente viu, na verdade, durante essa pandemia, foi que começaram a entrar com essa ação para ter assegurado um leito para tratamento. Então, as pessoas eram cometidas e pegavam Covid e não tinha leito. Então, começou a ingressar com a ação para assegurar o leito. Como foi um grande número de ação, algumas tutelas de urgências não foram deferidas de imediato. Então, houve pessoas que vieram a óbito e se perdeu o objeto da ação. Mas a multa diária é para forçar o Estado ao cumprimento urgente daquela decisão, que é a chamada astrente, né? A multa diária. Além disso, pessoal, quando a gente fala de aqueles programas sociais de assistência à saúde, que tem que ser assegurado o medicamento ou o tratamento, o que te verificou com essa judicialização da saúde foi a necessidade de manifestação de um posicionamento por parte do Supremo Tribunal Federal, tá? Porque em razão, é o que a gente chama de matéria de repercussão geral, né? O CPC assim estabelece. Com um grande número de ações envolvendo a mesma coisa, com pedido de tutela de urgência, aplicação da astrente, o Supremo Tribunal Federal, como intérprete da Constituição, teve que estabelecer um posicionamento para saber se é ou não obrigação do Estado fornecer todo tipo de medicamento e assegurar todo tipo de tratamento, tá? A posição do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, né, não foi unânime, mas estabeleceu o quê? Cabe ao Estado, sim, custear os medicamentos, fornecer os medicamentos, custear os tratamentos, mas há a impossibilidade prática e também até financeira, orçamentária, de o Estado custear medicamentos e tratamentos experimentais, tá? Se for o caso de tratamento ou medicamento experimental e se comprovar a inviabilidade da utilização desse medicamento e tratamento pelo Sistema Único de Saúde,
o Estado não estaria obrigado a custear tais tratamentos e tais medicamentos, tá? Até porque, se tratando de medicamentos e tratamentos experimentais, a sua eficácia não estaria comprovada a ensejar uma condenação do Estado, tá? Outro posicionamento foi que não há que se condenar o Estado ao pagamento de medicamentos importados, por exemplo, que é comum também esse tipo de ação, se há, em âmbito nacional, os genéricos, né? Que são os equivalentes que são assegurados pelo Sistema Único de Saúde. Vejam, o Sistema Único de Saúde assegura determinado tratamento e medicamento. A pessoa não pode entrar com uma ação requerendo um tratamento especial a ele, um medicamento especial a ele, se há um tratamento equivalente aqui através do Sistema Único de Saúde, até pelo princípio da equidade e da isonomia, senão se tratariam de forma desiguais os iguais, tá? Então, o que até o professor não, né? O ministro Gilmar Mendes colocou foi exatamente isso. Havendo medicamento e tratamento equivalente, não há que se falar em condenação do Estado. O Estado assegurou, está seguro. Você pode utilizar. Agora, se você não quer utilizar e quer se utilizar de algo de fora ou algo da rede privada, que não é assegurado na rede pública, mas há um equivalente, o Estado não é obrigado a custear tais despesas, tá? Por outro lado, Lewandowski ponderou também que deve ser observada a situação de fornecimento de medicamentos não autorizados pela Anvisa, que é exatamente o caso de tratamentos experimentais que nós podemos colocar, por exemplo, os casos das vacinas contra a Covid, que até então foram divulgados. Ainda não há aprovação da Anvisa, então eu não posso ingressar, por exemplo, com uma ação de obrigação de fazer contra o Estado, requerendo fornecimento de tais vacinas. Porque sequer a eficácia, tirando da Rússia, né, de eficácia duvidosa, não há comprovação eficaz. E não há aprovação por parte da Anvisa. Então, no momento ainda, e se não me engano, acho que já foram umas três ou cinco ações, arredondando, acho que foram 4, na verdade, mas foram umas 3 a 5 ações já ajuizadas requerendo a condenação do Estado ao fornecimento de tais vacinas. Mas todas foram, pelo menos a tutela de urgência, foi negada, até por esse posicionamento já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Se trata de um tratamento experimental e ainda não aprovado pela Anvisa aqui em território nacional. Então, quando nós eventualmente ingressarmos com a ação, o que a gente tem que verificar? Tem o tratamento? Tem o medicamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde? Tem. Não está sendo fornecido por algum motivo? Aí sim é possível ingressar com a ação. Tem que ter uma negativa do Sistema Único de Saúde ao prestar o serviço de tratamento ou fornecimento da medicação, tá? Tem que ter essa negativa e eu tenho que comprovar, tá, pessoal? Não adianta só colocar no papel. Tem que haver a comprovação de que tem um tratamento fornecido pelo SUS, tem um medicamento que não está sendo fornecido. Seja o medicamento não está sendo repassado da União ao Estado, do Estado ao município, por algum motivo nós temos que demonstrar. Se não há o tratamento específico assegurado pelo SUS, é possível ingressar com ação contra o Estado para que o Estado banque o tratamento caso ele seja feito em regime privado, pelo plano de saúde, tá? Mas a gente tem que analisar bem se há ou não tratamento e se há ou não negativa. Se não, há falta de interesse de agir da ação, igual na questão lá das ações contra o Instituto Nacional de Seguro Social. Tudo bem, pessoal, até aqui? Só minha câmera que não abriu, mas vamos lá.
Então, vamos falar, pessoal, agora, saindo da assistência social, assistência à saúde, vamos falar das diferenças entre o regime de previdência social, o regime geral de previdência social, melhor dizendo, o regime próprio de previdência social e a previdência privada, ou também chamada de complementar. O que a gente tem que verificar é que todos esses regimes, o que é similar a eles, todos são contributivos, tá? Então, o regime geral da Previdência Social é contributivo, ou seja, eu tenho que pagar. O regime próprio da Previdência Social é contributivo, também tenho que pagar, tenho que recolher. E a Previdência Privada também eu tenho que pagar. Então, é um ponto de identificação deles. O que diferencia é o regime financeiro. No regime geral da Previdência Social e no regime próprio, nós falamos em regime de repartição, que nós já comentamos que o recolhimento, o valor recolhido, vai para um fundo comum. E o dinheiro que está lá nesse fundo comum, que é financiado pela sociedade civil de forma geral, empregadores, empregados, e pelo Estado, o Estado também tem a sua participação nesse fundo comum. Em razão do princípio da solidariedade, eu não tenho a identificação do que eu recolho para o meu benefício. Todos os recolhimentos vão para um fundo comum e, pelo princípio da solidariedade e do pacto entre gerações, o valor que entra hoje no fundo é para bancar, suportar as despesas atuais. Eu não recolho para a minha futura aposentadoria. Este é o regime de repartição, do regime geral de previdência e do regime próprio. A previdência privada ou complementar é diferente, é o regime de capitalização. Neste, o valor da contribuição do prêmio, que é chamado na previdência privada, o valor que eu pago, o prêmio que eu pago mensalmente, é para o meu benefício futuro. O valor que eu contribuo é resultado de um cálculo atuarial. Eu faço um contrato e nesse contrato eu estabeleço com a empresa que daqui tantos anos eu quero me aposentar com o valor de tanto. Com base nessas informações, se chega no valor e eu vou recolhendo mensalmente esse valor e lá na frente eu posso me aposentar e se eu não esperar a aposentadoria, o tempo, posso resgatar de forma adiantada, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, o que é similar a todos eles é a contribuição. Todos eu tenho que contribuir. Uma primeira diferença: o regime geral de previdência social e o regime próprio são de repartição simples, é o regime financeiro, e o de previdência privada de capitalização, tá? Todos esses regimes visam a proteção social contra determinados riscos. No caso do regime geral da previdência, daqueles riscos previstos na Lei 8.213 de 91, que se aplica ao regime geral da previdência social. O regime próprio, por sua vez, é o regime dos servidores públicos, por isso próprio. E os riscos sociais protegidos são aqueles previstos em estatuto. Muitas vezes os estatutos se remetem à Lei 8.213 de forma subsidiária, tá? Mas os pontos principais, os riscos protegidos, os requisitos para a concessão de determinados benefícios e serviços estão no estatuto, tá? Então, enquanto no regime geral nós temos aplicação aos autônomos, aos seletistas, o regime próprio é próprio por quê? Próprio aos servidores. E temos o estatuto. Tanto é que quando nós formos analisar se a pessoa tem ou não tem direito, quais são os requisitos necessários para requerer tal benefício ou serviço, eu tenho que verificar o estatuto. O estatuto do município de, por exemplo, município de Jandira, o estatuto do município de Taboão da Serra, se forem servidores municipais. Se forem servidores estaduais, o estatuto dos servidores do Estado de São Paulo, tá? Então, tem que observar o estatuto. Eventualmente, o estatuto remete de forma subsidiária às normas diretrizes do regime geral, como, por exemplo, a Lei 8.213 de 91.
tá? Então, o regime geral, ele tem a sua administração feita pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Então, por exemplo, os empregados seletistas vão requerer o benefício, eventualmente, ao INSS, à autarquia federal, tá? O regime próprio, como é de servidor público, nós temos, por exemplo, aqui acho que eu comentei para você na aula passada, a questão do policial militar. Quem administra os benefícios é uma autarquia estadual, que é a SPPrev. Tá? Então, não tem o INSS, tem as autarquias federais, ou eventualmente municipais, desculpa, que administram esse fundo do regime próprio da Previdência. Tá? Tanto no regime geral da Previdência, assegurado aos seletistas, aos avulsos, tanto quanto o regime próprio, os dois, além de serem contributivos, a filiação ela é obrigatória e automática. O que quer dizer ser obrigatória e automática? A partir do momento que eu exerço uma atividade, vamos primeiro para o regime geral, a partir do momento que eu exerço uma atividade no comércio, eu sou obrigatoriamente, automaticamente filiado ao regime geral da Previdência Social. Por quê? Porque eu exerço uma atividade remunerada. O empregado seletista, ele é segurado obrigatório. O empresário também, como contribuinte individual, também é segurado obrigatório. A doméstica também é segurada obrigatória. Então, vejam, a partir do momento que eu exerço uma atividade, como autônomo também, por exemplo, a partir do momento que eu exerço a atividade, obrigatoriamente e de forma automática, eu sou filiado ao sistema. E por ser filiado ao sistema, pessoal, obrigatoriamente eu tenho que contribuir através dos recolhimentos previdenciários, eu tenho que contribuir ao sistema. No regime próprio, a partir do momento que o servidor público também passa um concurso, toma posse e começa a exercer sua atividade, a sua filiação ao regime próprio também é obrigatória e automática. Então, a partir do momento que exerce aquela atividade, tem que contribuir para o regime próprio da Previdência. Tudo bem? Diferente é o regime de previdência complementar ou regime de previdência privada. O regime de previdência privada, ele não é obrigatório e automático. E é obrigatório e automático no regime geral da Previdência, no regime próprio, ou por determinação da lei ou determinação do estatuto. No regime de previdência complementar, a filiação ela é facultativa. Eu não sou obrigado a contratar um plano de previdência privada. É uma faculdade que a pessoa tem de querer complementar um benefício do regime geral ou um benefício do regime próprio. Tá? Ela tem a possibilidade. Tanto é que eu tenho as empresas aí que eu posso contratar ou não. Então, diferente do regime geral da Previdência e do regime próprio, que são obrigatórios e automáticos, no regime de previdência complementar, há essa faculdade de contratar. E a outra característica é que ele é contratual. O que significa ser contratual? Eu preciso assinar um contrato com a empresa de previdência complementar. Assinando esse contrato, eu estou manifestando a minha vontade de adquirir aquele plano. Por isso, a primeira característica, ser facultativo. Então, através do contrato, eu manifesto a vontade de contratar um plano de previdência privada. E ele é contratual por quê? Porque as obrigações e deveres estão não na Lei 8.203 e 8.212, ou no Estatuto. Estão no contrato que eu firmei com a empresa de previdência. Então, essa natureza contratual é porque está lá. Por exemplo, que eu optei em me aposentar com 60 anos com um valor de, sei lá, R$4.000.
E, através de um cálculo atuarial, se chegou numa mensalidade tanto. E essa mensalidade, tá? Não é uma mensalidade fixa, vai atualizando, né? Vai aumentando o valor para fazer frente àquele valor que você quer receber lá na frente. Então, tudo isso vai estar no contrato. Então, ele é facultativo e ele é contratual, tá? Facultativo por quê? Eu quero algo, se eu quiser, né? E tiver condições também, né, pessoal? Não basta querer uma complementação à sua aposentadoria. Você tem que ter condições. Por quê? Porque ao assinar o contrato, você se obriga a pagar mensalmente até tal data um valor, tá? Se não pagar, você perde o plano de previdência. E também está lá, se você quiser resgatar por algum motivo, numa crise financeira, você quer fazer o resgate antecipado, também está lá que você pode resgatar descontando as taxas de administração, por exemplo. Tudo isso está no contrato. Então, além de querer complementar, tem que poder, tá? Você quer ampliar seus vencimentos para lá na frente não perder o seu poder aquisitivo. Tudo bem? Dentro do regime de previdência privada, eu tenho as entidades abertas e fechadas. O que são entidades abertas e fechadas? Deixa eu voltar aqui que eu não coloquei aqui, vou falar lá em cima. Abertas é que qualquer um pode optar em contratar, por exemplo, um plano de previdência lá que o Bradesco assegura, é aberta a todas as pessoas que optarem por contratar. Não precisa ter um vínculo profissional ou de categoria para ingressar naquele plano de previdência. Então, nós temos diversas empresas de previdência privada aberta, que basta qualquer um lá optar, que o Itaú tem também plano de previdência, quase todos os bancos, eu acho que se não for todos, tem um plano de previdência que eu posso optar em contratar ou não. Então, é aberta ao público em geral. De outro lado, nós temos as empresas de previdência privada fechada. Fechada por quê? Porque é fechada a determinado grupo, em razão da relação jurídica que eles têm entre eles. Muitas vezes, em razão da categoria que eles integram. Por exemplo, dá um exemplo dos advogados. Nós aqui temos desde acho que 2004, 2005, a chamada OBPREV. Então, cada subseção do Estado, estadual, pôde criar, não são todos os estados que têm, puderam criar lá em 2004, 2005, a OABPREV, que nada mais é, OABPREV, tá, pessoal? Que nada mais é do que previdência fechada, a previdência complementar fechada aos advogados. Por isso fechada, porque é uma previdência complementar na qual apenas somente determinadas pessoas que mantêm uma relação jurídica específica, no caso que eu dei ser advogado, em razão disso, os advogados podem optar por contratar a OABPREV. Então, é aberta ao público em geral. Não há necessidade de ter uma relação jurídica entre ela e a instituição. Nas fechadas é assegurada a determinada categoria, a determinada classe. Então, tem essa diferença. Empresas privada aberta e fechada. Eu acho que eu não coloquei aqui, que nós temos as leis complementares 108 e 109 de 2001. Tá? Leis complementares 108 e 109 de 2001. Não coloquei aqui não. Tá? Uma regula as empresas privadas, a empresa de previdência privada aberta e a outra a previdência privada fechada. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Minha câmera que não abre aqui, sei lá por quê. O regime de previdência privada possui dois programas. Primeiro, o plano gerador de benefícios livres, que é o que a gente escuta ser chamado de PGBL, e o de vida gerador de benefícios livres, que é
benefícios livres, que é VGBL, tá? Que são planos específicos para complementar a sua previdência social, regime geral ou próprio. Cada uma com as suas especificidades, que agora não vem ao caso, até porque se a gente começar a falar, é uma aula só disso, tá? E a gente tem 6 aulas antes da prova, mais 6 aulas depois, então vai ter que mencionar isso aqui para não passar batido, tá? Então, são 2 programas, PGBL e VGBL, tá? Lembrando, que eu já falei, mas repetir aqui, ele é facultativo. Quando eu coloquei aqui o regime de previdência complementar ou privado, tá, pessoal? É a mesma coisa. É um benefício opcional, ele é facultativo, tá? Não é obrigatório. Tanto é que você pode sair de forma antecipada. Tudo bem? O interessante da previdência... Interessante não, o que chama a atenção em muitas empresas de previdência privada é que as pessoas têm pessoas que vêm de um lado e outras em outro sentido. É que essas empresas não teriam um lado negativo. Se a empresa de previdência privada quebrar, quem vai assegurar o pagamento dos benefícios ou a indenização dos valores até então vertidos para o sistema de previdência privada? Então, há quem critique esse ponto, que a empresa de previdência privada não teria como bancar isto. Contudo, legalmente, uma empresa de previdência privada, ela tem que ter um seguro contratado capaz de suportar eventuais indenizações, no caso de quebra. E essas empresas de seguro, muitas vezes, fazem o resseguro. Então, eu contrato uma seguradora, isso legalmente a empresa de previdência privada tem que ter, tá, pessoal? Ela tem que demonstrar para o governo, antes de abrir, que ela tem um seguro. E muitas vezes essas seguradoras fazem um resseguro com outras seguradoras, para ir aumentando a proteção. Então, essa crítica que, bom, se a empresa privada quebrar, não tem quem pague, na verdade tem. Nós temos empresas privadas. Por outro lado, há quem diga que é mais seguro justamente por isso, e que o regime geral de previdência, ou mesmo o regime próprio, seriam mais inseguros. Por quê? Porque quem daria a garantia? O município, o estado ou a União. Então, em caso de regime próprio, se for servidor municipal, estadual, da União, quem daria seriam os entes públicos, que na prática a gente vê que é mais difícil de pagar do que as empresas privadas de seguro. Então pode ser visto esses dois lados a crítica, tá? Mas hoje a previdência privada é um local seguro para aportar. Não posso afirmar que vale a pena, mas que é seguro, tá? Bom, aqui considerando o regime de capitalização, que é uma das diferenças com o regime geral da Previdência que um regime próprio. Sendo o regime de capitalização, eu coloquei aqui que no contrato se especifica qual é o valor pago e por quanto tempo. Por que esses critérios? Porque o valor que eu pago é sim para o valor que eu irei receber lá na frente, caso eu cumpra todo o período contratado, tá? Então tem essa possibilidade. Dentro ainda, que é o último ponto aqui da aula, que é Previdência Privada, os órgãos de fiscalização da Previdência Privada. Tá? Previdência Privada é fiscalizada, ou as empresas são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Por quê? Se trata de uma forma de seguro. Então, eu tenho a SUSEP como Superintendência de Seguros Privados como órgão fiscalizador. E também a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, todas, ou ambas, né, do governo federal. Tá?
Aqui eu coloquei, eu me adiantei, mas eu falei da previdência fechada e aberta. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa que eu não falei aqui para vocês. Não, sobre a contribuição, previdência complementar fechada. A contribuição é feita mensalmente. Isso aqui sim. Ah, esse ponto é importante. Quando eu faço, por exemplo, a OAB-PREV, que é uma previdência fechada aos advogados, além dos valores vertidos pelos advogados contratantes, a Ordem dos Advogados, as respectivas subseções, né? Então, aqui em São Paulo, a Ordem dos Advogados de São Paulo também contribuem com uma quantia para a formação do fundo, tá? Então, hoje eu contribuo R$300. Eu, Lucas, advogado, contribuo R$300, uma hipótese. Por ser uma previdência fechada para a categoria, para a classe de advogados, a Ordem dos Advogados também deve contribuir. Não propriamente para a formação da minha aposentadoria, mas aqui o dinheiro vai para o fundo financeiro da empresa de previdência privada, justamente até para assegurar a saúde financeira, porque a OAB-PREV está relacionada, está ligada à Ordem dos Advogados aqui da subseção de São Paulo. Então, da onde sai esse dinheiro? Da Ordem. Das mensalidades, dos valores cobrados do exame da Ordem. Então, toda essa base de financiamento é distribuído dentro da administração da Ordem e parte desse valor vai para a nossa OAB-PREV, até para evitar a quebra da instituição. Interessante, só um comentário, que a OAB-PREV foi criada lá em 2004, 2005, justamente quando se quebrou uma previdência, um regime de previdência que os advogados tinham assegurados pelo Estado lá atrás, e quando nós recolhemos um valor, até hoje cobrado, da taxa de procuração, quando a gente vai distribuir uma ação ou juntar uma procuração, um subestabelecimento no processo, e não for beneficiário da justiça gratuita, tem que se recolher a taxa, a respectiva taxa. E parte desse valor da taxa ia para esse fundo de previdência dos advogados, gerido pelo Estado, que quebrou. Então, alguns advogados receberam parte do valor até então contribuído, porque tinha esse valor da taxa e eles também contribuíam. Então, alguns advogados receberam, outros não. Em razão da quebra dessa previdência assegurada até então pelo Estado, lá nos idos de 2000, se criaram nos estados as previdências fechadas aos advogados. Né? Foi em razão disso que a criação da OAB-PREV. Bom, coloquei aqui, isso aqui, dinheiro da previdência privada. A questão de ser vinculado a uma classe, a determinada categoria, até coloquei aqui, né? São profissionais ligados a sindicatos, empresas, entidades, associações. Quando eu falo de sindicatos, são determinadas categorias profissionais, que sindicatos nada mais são do que isso, né? União de determinadas categorias, seja de empresas, seja de empregadores, seja de empregados, tá? Então, tem uma relação jurídica que vincula todas essas pessoas à previdência fechada. Por fim, a gente tem a previdência complementar aberta. Tá tudo bem aí, pessoal? Tranquilo, professor. Então, maravilha. Então, por fim, a gente tem a previdência complementar aberta. Nesse valor da previdência, nós temos determinadas taxas, que são chamadas taxas de carregamento, que nada mais são do que taxa de contribuição sobre... Taxa de contribuição não, taxa de recolhimento sobre a contribuição à previdência aberta, tá? Além disso, tem a taxa de administração também e taxa de saída. O que é a taxa de saída? É justamente essa taxa de retirada no momento do resgate. Seja no resgate oportuno, lá na frente, de acordo com o que foi contratado, seja no caso de resgate antecipado. Veja, pessoal,
para fazer, seja o plano de previdência aberto ou fechada, tem que se ter uma ideia muito boa da sua saúde financeira a longo prazo. Por quê? Primeiro, porque você vai assinar um contrato se obrigando a pagar um valor mensalmente. Então, lá na frente, no caso, o servidor público é mais difícil acontecer, mas se considerar que você é um seletista, e lá na frente você não tem a certeza que você estará empregado daqui 5, 10 anos. Se daqui 5, 10 anos ficar desempregado, aparecer uma crise financeira e você não tiver mais aonde tirar dinheiro para pagar a previdência privada e tiver que resgatar, pessoal, o valor que fica com a entidade é muito grande. Então, há uma perda considerável. Então, por isso que tem que ter uma ideia muito boa dessa saúde financeira, porque senão se perde esse viés da proteção social. Por quê? Porque você está perdendo dinheiro. Previdência privada, que é a longo prazo, também tem que ter uma ideia das suas reais condições, porque será uma complementação à sua proteção social. Se você fizer o resgate antecipado, quebra essa questão da proteção. E também interessante uma questão processual, tá? Mas que me veio à mente agora, dos regimes de previdência privada. Nós temos um entendimento até majoritário aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, quando a gente fala de impenhorabilidade. Não sei se vocês já viram lá no Código de Processo Civil, em processo civil, melhor dizendo, as hipóteses de impenhorabilidade de bens. Então, por exemplo, salário é impenhorável, poupança até 40, cujo valor seja até 40 salários mínimos é impenhorável. Os vencimentos, de forma geral, são impenhoráveis. Por quê? Tem natureza alimentar. Professora, posso fazer um adendo em cima do que o senhor acabou de mencionar em relação à impenhorabilidade de salário? Pode sim. Por que tem alguns juízes que eles penhoram 20%, 30% do salário e eles consideram que o beneficiário está com 80% para sua sobrevivência? Isso tem ocorrido muito. Os juízes eles estão determinando, principalmente para ao INSS, que faça esses descontos diretamente em folha. Já que é um bem penhorável, como que se explica e aplica isso? Então, teve até uma decisão recente que não pode, porque eu também vi isso fiquei pasmo, né? Porque a lei é clara ao falar do salário, a lei não fala de percentuais. O único momento que fala de um teto seria da caderneta de poupança. Então, até 40 salários mínimos é impenhorável. Ao meu ver, o salário na sua integralidade... voltou a câmera. O salário na sua integralidade, ele é impenhorável. Então, em que pese essas decisões judiciais que fundamentam que manter 70%, 80% do salário não afeta a subsistência da pessoa, é meio perigoso. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, 100% da renda da pessoa já está comprometida com pagamento de escola, plano de saúde. Então, para mim, esse entendimento não vai durar muito tempo. Eu também estou acompanhando essas ordens, e até um advogado do escritório que me perguntou, ele fez um pedido desse e está esperando a decisão. Vou até ver para saber o que vai acontecer. Mas, para mim, é sempre... A lei, não é que para mim, a lei estabelece, salário é impenhorável. Não fala que 80% do salário é impenhorável. Mas os juízes estão indo contra isso direto e reto. Eu vejo decisões diariamente em relação a isso. Sim, os juízes estão indo e falo mais. Eu ainda faço mais parte da parte trabalhista que eu faço a parte de empresa. E eu estou tendo também muito ex-sócio, né? Aqueles sócios retirantes de empresas lá atrás, que tiveram direito ao auxílio emergencial, ponto. Cumpriu os requisitos, tiveram direito ao auxílio emergencial. E não é 1, 2 casos, são bastante casos que os juízes estão penhorando auxílio emergencial. Sendo que auxílio emergencial tem claro caráter de subsistência. E mais, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ,
não é uma lei, uma regra, mas é uma orientação do CNJ que estabelece que o auxílio emergencial não pode ser empenhorado. E se for, tem que ser desbloqueado em no máximo 48 horas. Eu tenho uma ação no Rio que já está 2 meses lá com o auxílio emergencial penhorado. Está lá no rol de... Não está especificamente, ou de forma expressa, no rol de bens impenhoráveis? Não está. Porque é um auxílio emergencial que foi criado agora com a pandemia. Mas é, claro, o caráter alimentar. Então, tá complicado. E essas decisões aí de bloquear 30%, 20% de salário, a meu ver, está equivocada, porque a lei ela é clara. Agora, professor, uma última pergunta em relação a isso, perdão por importuno. Imagina. No caso, vamos supor, o juiz ele mandou oficial INSS solicitando 20%, 30% do comprometimento da renda desse contribuinte. Mesmo que seja para pensão por morte, o cônjuge faleceu, ele tem direito àquele benefício e ela deve, e o único meio de pagar foi o juiz mandando penhorar essa conta. Ela procura alguém que tenha conhecimento jurídico, um advogado, para interpor contra uma defesa. Como que fica esses valores que foram transferidos e que provavelmente, possivelmente, já possa ter sido pago para o autor da ação? Como que fica esse valor? Ela perde? Então, a gente tem três possibilidades que eu penso agora. Primeiro, antes de ser transferido para a conta do juízo, o valor é penhorado na conta. Então, o valor ainda está na conta, mas está penhorado, você não consegue movimentar. Neste momento, basta o juiz mandar uma contra-ordem, mandando desbloquear, que o valor está lá e já fica disponível. Esse é o melhor dos cenários. Segundo cenário, o valor já foi transferido da sua conta para a conta do juízo. Aí o que acontece? Se estiver na conta do juízo, que é aberta uma conta no nome do juízo, o juiz vai ter que agora expedir um alvará eletrônico, que agora o PJ é o alvará eletrônico. Então, sim, o valor já não está na sua conta, que é mais fácil, desbloqueou, já está lá devolve. imediatamente. Devolve. Exato. Se já foi transferido, aí você já vai ter um problema de demora, que alguns cartórios demoram para sair o alvará. Por causa Mas da se demanda. se tiver lá, maravilha, está depositado em juízo. Agora, outra possibilidade, saiu um alvará, mas já o alvará foi para outra parte. Aí o que acontece? Eu já vi acontecer, quando o valor é recebido indevidamente, aí a parte que levantou e seu advogado, eles são intimados para devolver o dinheiro. Logicamente que eles vão alegar que é irrepetível, porque tem natureza alimentar, mas o caso é, se o valor foi considerado empenhorado, por exemplo, o juiz de primeira instância manteve, se agravou e o TJ tirou, mandou desbloquear, mandou devolver. Aí a parte que levantou e o advogado são intimados a devolver o dinheiro. Aí, mas eu já gastei. Aí você vai ter que alegar que é natureza alimentar. Ok, obrigada. Imagina. Bom, então, finalizando aqui, falando de previdência fechada, que é o aporte mensal também como aberta. Também tem a fiscalização da SUSEP, já falei da PGBL e VGBL, tá? Escolher a forma de recebimento, por um determinado período vitalício. O que é isso? Quando você faz um contrato, sendo um contrato, o que você pode fazer? Bom, daqui 10 anos eu quero me aposentar e quero ter uma renda mensal de 3 mil reais. Eu falei 4, né? Estou baixando. Quero ter uma renda mensal de 4 mil reais. Então, mensalmente, por determinado período, eu vou receber 4 mil reais, tá? O que eu posso fazer também? Quando me aposentar, eu quero receber um valor total de uma vez. Logicamente, abatidos a tributação, eventualmente, né? Ou eu posso também contratar, que eu vou receber um valor mensal em caráter vitalício. Logicamente, veja, pessoal, quanto maior o valor que você quer receber, e quanto maior o tempo, a periodicidade que você quer receber, maior o valor da mensalidade, do prêmio que você vai pagar durante todo esse tempo. Por quê? Porque é você que está formando o seu fundo, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E por fim, que eu coloquei aqui, que tanto o plano de previdência privada aberta ou fechada pode ser atrelado a uma reserva de dinheiro em caso de morte ou invalidez. O que quer dizer isso?
Teve um plano, me fugiu o nome, que foi comum até um tempo atrás e começou a chover ação contra eles. Se eu lembrar, ou se eu lembrar da próxima aula que um colega fez, eu falo para vocês. Mas tinha a questão, eles trabalhavam, o foco deles não era o pagamento a longo prazo. Então, o plano de previdência, em regra, que era a longo prazo receber tal valor. Mas também pode ser feito o plano de previdência no caso de invalidez ou morte, por quê? Nos casos que dessa empresa contratava muito advogado. Se o advogado sofreu um acidente, não pode trabalhar, não pode fazer audiência. Então, durante o tempo que ele ficar hospitalizado, por exemplo, ele recebe X reais por mês, durante o tempo que está lá no contrato. Então, no caso dessa invalidez temporária do advogado, um acidente de carro, um acidente de moto, eu recebo o benefício. É possível isso também através da previdência privada. Tá? E no caso de morte, obviamente, seus dependentes que irão receber. Tá? Então, mas eu contratei o valor do seguro, do prêmio, por 20 anos. Em 10 anos a pessoa morreu. Aí é feito o cálculo de acordo com o valor que já foi contribuído para formar a pensão por morte, e aqui é a pensão por morte da previdência privada. Tá? E vejam, nada impede que ele tenha um benefício de aposentadoria do regime geral de previdência e previdência privada. Nada impede que ele receba do regime próprio e também tenha uma previdência privada, porque a privada é complementar, tá? Então não tem problema algum. Tudo bem? Eu não lembrei o nome, mas eu vou lembrar o nome dessa empresa aí que começou a ter muito caso envolvendo fraudes. Quando eu lembrar, eu falo para vocês, pessoal. Alguma dúvida? Sem dúvidas, pelo menos da minha parte. Então, pessoal, fica assim, se tiverem dúvida aí, qualquer coisa na aula que vem, vocês também me parem e perguntem, tá? Lucas, a semana que vem eu vou fazer uma pergunta, não vou fazer hoje porque o horário já está estourado e eu também tenho que ir trabalhar. Mas semana que vem eu vou fazer uma pergunta sim, tá? Obrigada Ok. pela aula de hoje. De nada, imagina, à disposição. Lucas, depois que todo mundo sair, você espera só 2 minutinhos para falar contigo? Espera, não tem problema. Obrigada. Não. Oi, acho que todo mundo saiu, né? Acho que agora sim. Diga. Ah, ótimo. Então, meu TCC, te pedi uma sugestão, que é mais ou menos o tema que a gente está falando agora na aula. Eu escolhi o Fundo de Garantia em Tempo de Serviço, e a minha tese é defender o levantamento dele, no caso da pessoa estar não necessariamente acamada, mas estar doente e ela poder usar o benefício quando ela não tem nenhum outro provento para pagar as suas responsabilidades civis em relação à dívida. Aí eu queria saber se tem algum
algum material, alguma coisa que você possa me ajudar nessa tese. Eu acho que eu tenho sim. Eu vou ver no escritório, porque no escritório que eu tenho, os livros estão tudo lá. Eu vou dar uma olhada e eu te repasso. Ai, ótimo, qualquer ajuda de muita valia, Até agradeço. anotar Eu, aqui. eu fiz o TCC1, né? As duas Aham. primeiras partes de ofício. E aí eu mandei só o primeiro para o professor, para esperar ele responder, porque o segundo faltam 60 dias ainda. Aham. E já concluí praticamente, se você quiser dar uma olhada, até te repasso, só falta concluir alguns tópicos, e o terceiro eu vou dar início quando eu encaminhar o segundo. Então o Francisco até falou, nossa, está Tá. extremamente adiantado. Eu falei, eu gosto de fazer as coisas com bastante antecedência, Não por deixar tudo causa para a de, última hora, né? por causa de prazo. Inclusive, eu passei sábado e domingo fazendo as 4 peças da faculdade, né? Ele falou, por que essa correria? Eu falei, porque é muito conteúdo, é muita matéria, e deixando para fazer depois fica muito complicado. E eu achei bem legal isso. Então, a minha fundamentação é assim, fazer uma proposta de alteração na lei para que seja de alguma forma visto essa alteração e seja estudado caso a caso para levantar em determinadas situações. É lógico que tem muita gente que pode querer fraudar isso, como qualquer outro assunto. Mas eu achei interessante, e aí, como a gente está conversando em matéria de aula, aí eu pensei, vou dar um toque para o Lucas, ver o que ele poderia ajudar em termos de sentido de material. Pode deixar. Qualquer coisa que eu tiver lá no escritório, eu te encaminho. Beleza, Lucas, obrigada, viu? Nada, imagina. Boa semana, um ótimo Boa dia. semana, igualmente. Obrigada.